Estamos na segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. Eu, Felipe Bueno, fico com você até as 2 da tarde. Carla Bigato está em férias, volta na outra segunda-feira. Mas ele já está por aqui. Ele, Eduardo Oineg, sempre elegante. Bom dia para você, Oineg. Obrigado pelo sempre elegante. Você sempre. É muito generoso. Eu sou o Eduardo Oineg, eu fico aqui até as 2 horas da tarde nessa segunda hora do Band News do meio do dia. Daqui ninguém me tira hoje. Amanhã nunca se sabe, né? E comigo aqui no estúdio, o representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, ele, Felipe Bueno, generoso. Elegantérrimo, com sua camiseta sempre fechada até o último botão. Estilo, né? E Carla Bigato volta na segunda-feira da semana que vem, é isso? É isso, na segunda-feira da semana. Certeza, né? É o que tem dito por aí, né? É o que se diz por aí. É o que se diz e por conosco, no estúdio, aquele que faz a Band News ser aquilo que ela é, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, hoje... 112º dia do ano, 22 de abril. Deixando isso aí na sua mão, porque né? Perdi a conta. Vai saber, né? 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Uau! 519 anos da data do descobrimento do Brasil, 22 de abril. E é aquilo, a gente pode dizer que o descobrimento do Brasil... talvez em 1500, né? O primeiro descobrimento do Brasil, né? Por que o primeiro descobrimento? Porque de lá para cá aconteceu alguma coisa, né, no país. Algumas coisas aconteceram. Aliás, a data do 1500 é muito interessante porque tem um personagem chamado Nicolau Coelho, que ele estava com o Vasco da Gama no caminho das Índias, voltou para Portugal, ficou 6 meses lá, entra para comandar uma das embarcações que sai com Pedro Álvares Cabral, e é o nosso Neil Armstrong. Ele é o cara que toca em solo brasileiro pela primeira vez. Então você imagina o gosto pela aventura que tinha esse cara. Ele foi com o Vasco da Gama, 6 meses depois ele já está de novo no oceano para uma aventura incrível. E aí ele chega no Brasil. E aí o Pedro Álvares Cabral diz para ele, vai lá, pega esse batel, que era um barco compridão, assim, era a maior das pequenas embarcações, vai lá. Aí o cara desce e pisa na terra e tem um monte de índio. Ele não sabe se aqueles índios iam comê-lo, se aqueles índios eram bacanas. Os índios eram bacanas, para eles foi ótimo. Para os portugueses, né? Imagina se tivesse que enfrentar uma guerra. E aquela insegurança, não adianta falar nada. Imagina o que foi isso. E o gosto pela aventura, que esse personagem, que não é um personagem muito estudado, mas é uma figura curiosa. Mas em 1500, o Brasil, não como o Brasil, surge no mapa geográfico, né? Passa a existir uma mancha que tem ali, que é aqui, né? no mapa mundi. Aí quando você chega em 1808, com a chegada da família real, a gente entra no mapa político. A gente não estava no mapa político, a gente estava só no mapa geográfico. Aí vem 1822, com a independência, a gente passa a existir como país. País, aí não é mais só entrou no mapa político porque a família real estava aqui. Não, passou a existir um país. Quando vai para 1889, você tem o fim da monarquia. E aí você tem a separação da igreja do Estado. É uma descoberta também, né? Essas 3 datas, 1808, 1822 e 1889, estão muito bem contadas no livro do Laurentino Gomes, que aliás tem como título justamente as datas. Quem não leu tem que ler. São 3 livros muito importantes. Aí a gente dá um salto. Chegamos vou dar um salto maior, porque a gente pode listar um monte de datas. Aliás, muita gente discute sobre as datas mais importantes da história do Brasil. Eu vou pular para 1930. Logo a gente descobriu a industrialização, né? O Brasil entrou no ciclo da industrialização. Em 1970 a gente descobriria o agronegócio, do tamanho, com a pujança que ele tem, né? Não estou nem falando daquele ciclo da cana, ciclo do café, nada disso. Estou falando do agronegócio como aquilo que ele é. Então, em 1930, a gente descobre o caminho da industrialização, né? Em 1946, a gente descobre que poderia viver com uma Constituição democrática. Interessante isso. 1954, quando Getúlio se mata, a gente descobre que a gente pode viver sem um pai. A gente estava acostumado desde 1930 a viver com um paizão que ficava ali. Até hoje tem gente que fala do Getúlio Vargas como pai.
Em 64, a gente aprende o seguinte: as nossas instituições, a nossa democracia, não tem uma solidez tão grande. Tanto é que, quando deu um ruim geral, vieram os militares. Quer dizer, não tinha aquele pacto de uns para cá, outros para lá. Não, os militares entraram por quê? Porque não havia uma clareza institucional na cabeça de todo mundo. Aí, na década de 70, a gente descobriu, e eu estou falando de vários descobrimentos, né? A delícia de contrair dívida e mais dívida para financiar o crescimento. Como é gostoso você ter um dinheiro ilimitado, né? E aí a gente vai descobrir em 87 que isso não existe. A gente descobre com a moratória que não adianta, tudo tem um preço. Então a gente pagou com uma moratória. E foi uma descoberta para nós. Em 89, a gente descobriu a alegria de votar livremente para presidente, sem limitações, se mulher não votou, porque antes a mulher não votava. E quando passou a votar, primeiro eram as mulheres casadas. E o tempo vai passando, chega 1989, todo mundo pode votar. Aí em 92 a gente descobre que a gente pode se livrar de um governante também quando ele não é grande coisa. Coisa que a gente repetiria com a Dilma mais para frente. Aí em 95 a gente descobre que dá para viver, dá para vencer a inflação, porque a inflação era um horror. E assim a gente tem outras datas importantes. A gente descobre o fim do monopólio estatal, a gente descobre o telefone em 1998. O Brasil é o país que descobriu o telefone em 1998. O telefone já existia, mas ele não tinha acesso. Então era o mesmo que não ter. Pouca gente tinha telefone, a gente foi descobrir em 98. 2002, a gente redescobriu o populismo com a vitória do Lula. A gente entrou numa maré populista e ficou com ele 4 eleições. 2 dele e 2 com a Dilma. Aí em 2013, a sociedade deu um grito. Um grito inédito. E foi uma descoberta. Opa, tem uma turma aí que pode gritar. Eram vozes anônimas. Não eram pessoas lideradas por políticos importantes. Nada disso. 2014, a gente descobriu que até a corrupção tem um limite. Aí começa a Lava Jato. E em 2018, quando o Lula vai em cana, a gente descobre que nem o pai da pátria consegue ter o perdão, né? Então, na data do nosso descobrimento, olha só quantas descobertas a gente foi fazendo ao longo da nossa história. Difícil contabilizar quantas são. Obviamente, eu listei algumas. A gente poderia passar horas aqui conversando sobre isso, não faz sentido. Mas quem nos escuta, né? Está hoje satisfeito com aquilo que a gente se tornou, né? Com aquele país que a gente virou, de 1500 para cá, com essas datas e outras datas? Será que não falta alguma coisa? Será que a gente não tem que descobrir mais nada? E eu acho que o que o Brasil tem ainda que descobrir é uma discussão importante. Acho que cada um tem uma lista. Até queria convidar para que o ouvinte mandasse pelo nosso WhatsApp 999-592-100 qual é o que falta o Brasil descobrir, né? O que a gente precisa descobrir para a gente se tornar aquilo que a gente gostaria de ser, né? Vamos ler algumas dessas respostas ao longo do Band News no meio do dia. Agora, quando em 1500 o Portugal descobriu um caminho para chegar no Brasil, hoje, em 2019, a gente tem uma aventura de descoberta que é um caminho para o Brasil, mas um caminho a partir do Brasil. Para onde a gente tem que ir? A gente já foi na monarquia absoluta, monarquia constitucional, a gente já foi ditadura civil, a gente já foi ditadura militar, e hoje a gente é uma república presidencialista, coisa que a gente foi em 3 vezes da nossa história. A gente já montou um sistema de saúde, um sistema de educação, a gente já fez uma opção rodoviária, a gente já tem agricultura, a gente tem uma porção de coisa funcionando no país. A gente tem uma maneira de escolher político, a gente tem um sistema tributário, um sistema previdenciário, a gente tem uma constituição, a gente tem cidade, a gente tem instituições e tal. Mas todas essas peças precisam de ajustes. Tudo. A educação que não vai bem, a saúde que não vai bem, a previdência que não vai bem, a infraestrutura que não vai bem, as instituições que vira e mexe dão uns sustos, como o Supremo deu agora na gente, um susto estranho, as cidades que também não estão bem, a criminalidade, tudo é complicado, né? A exportação, a importação, o sistema de serviços, então a gente precisa de um monte de ajuste. De bate-pronto, a gente precisa caminhar
na direção certa, na velocidade certa. Às vezes a gente caminha rápido demais na direção errada. E às vezes a gente caminha na direção certa, mas numa velocidade tão baixa que deixa a gente muito inseguro. Basta ver. O professor José Roberto Mendonça de Barros esteve aqui com a gente na semana passada e o que ele nos disse? 2019, para fins de PIB, acabou. Já era. Puxa vida, a gente enfrentou a recessão 2015-2016, a retomada seria em 17, depois a retomada seria em 18, depois a retomada seria em 19, e o que a gente ouviu aqui é que a retomada pode ser a partir de 20. Pô, mas se começou a recessão em 15 e vai retomar em 20, nós estamos falando em 5 anos, mais do que o mandato de um presidente. É uma coisa assombrosa. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa descobrir. De bate-pronto, a gente precisa descobrir a sociedade. Descobrir como sinônimo de tirar o manto e a sociedade brotar, essa sociedade civil, que reclama como em 2013, mas que toma a liderança, né? Que é uma coisa importante. A gente está acostumado a viver com um limite muito grande na sociedade e um Estado sem limite algum. É desbalanceado, o Estado não tem limite, ele tributa, ele define o valor do tributo, ele define depois como vai ser a relação de todos os preços da economia, e nós ficamos com o resto, né? O que sobra para nós, o que não é justo, e a tributação só crescendo. A gente precisa encontrar uma forma de vencer as corporações do Estado, né? Se você pegar hoje, falta uma maneira de colocar limites, não só no chamado o Estado, mas as corporações que tomaram o Estado de assalto mandam no Estado. É por isso que não sai a reforma da Previdência. Então, colocar limites no Estado e fazer brotar a sociedade talvez seja a grande descoberta que a gente precisa ter pela frente. Hoje a gente estabeleceu, e é o Estado que estabeleceu isso, uma guerra entre patrões e empregados, como se essa fosse a oposição que a gente teria que enfrentar. A oposição que existe é entre patrões e empregados de um lado, desempregados também, e toda a sociedade, aposentados, contra o Estado. O Estado está querendo que o país seja aquilo que resta depois que ele se vale de todos os recursos e não quer mais nada. A gente fica com as migalhas. Então, é hora de descobrir uma maneira de ficar com mais do que migalhas. Você pega as taxas de desemprego. Não é justo um país que opera com essas condições de desemprego e que a gente não consegue vencer. Então, o país precisa encontrar essa sociedade, e essa sociedade, ela depende de uma palavra muito simples, que é liberdade. Liberdade para tomar decisão, liberdade para escolher seus caminhos, liberdade para decidir se ela vai trabalhar com carteira assinada, sem carteira assinada, liberdade para pagar uma carga tributária menor para poder ficar com a maior parte do seu trabalho e não com a parte menor do seu trabalho, que é uma coisa muito injusta, seja patrão, seja empregado. Então, no dia 22 de abril, dia em que o Brasil foi descoberto, a gente tem que começar a trabalhar também uma descoberta não do país, não do Brasil apenas. Esse já está descoberto. A gente precisa trabalhar para descobrir o brasileiro.